Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um Fluidcast. Me chamo Felipe e tenho uma grande missão hoje: comentar sobre um dos assuntos mais estudados e aprofundados do mundo. E vocês podem até achar mais simples descrever sobre como a água da torneira irá sair do que explicar uma explosão de uma estrela. E é aqui que talvez estejamos sendo um pouco ingênuos demais. Descrever fluidos pode ser uma das coisas mais complexas que a física tem que fazer. E até hoje não temos uma solução completa que descreva o movimento dos fluidos com precisão. Bom, na verdade nem sabemos se elas existem. As equações que descrevem o movimento dos fluidos são chamadas de equações de Navier-Stokes. Essas equações são equações diferenciais, onde as suas derivadas parciais determinam os campos de velocidade e pressão no movimento de um fluido. As equações foram nomeadas em homenagem a dois pesquisadores que desenvolveram um sistema de equações para explicar o movimento de fluidos. A pressão e as interações entre as moléculas do fluido criam forças viscosas que causam mudanças no momento e na aceleração do fluido. Essas equações revelam que os resultados dessas forças são simplesmente o resultado de mudanças de pressão e forças semelhantes ao atrito no fluido. A derivação das equações baseia-se na lei de fricção generalizada de Newton, segundo a qual a tensão em um fluido em movimento é proporcional às taxas de deformação. Esses sistemas de equações explicam muitos fenômenos em muitos campos acadêmicos e econômicos. Eles estão entre os sistemas de equações mais úteis porque lidam com a engenharia e outros assuntos. Até o momento, não existe uma análise matemática rigorosa da solubilidade dos problemas de valor limite de hidro e aeromecânica para as equações de Navier-Stokes. Alguns resultados estão disponíveis na teoria matemática da dinâmica de líquidos viscosos incompressíveis. Os esforços dos pesquisadores foram originalmente direcionados para a determinação de soluções exatas. Por exemplo, no caso incompressível, existem soluções exatas para fluxos estacionários, como o fluxo de Coudert. Algumas soluções autossimilares também foram encontradas, incluindo o fluxo paralelo e o fluxo de Hamel, como outro exemplo. Para tornar as equações de Navier-Stokes mais acessíveis, costumamos utilizar hipóteses, suposições que reduzem sua complexidade e facilitam o seu manuseio e aplicabilidade. As equações de Navier-Stokes são usadas para simular o clima, as correntes oceânicas, o fluxo de água nos oceanos. Também podem simular a dispersão de fumaça em ambientes industriais, simular o movimento das estrelas na Via Láctea, imitar o fluxo de asas em aviões. O uso científico da pressão está relacionado a vários campos. Estes incluem fluxo sanguíneo, estudos hemodinâmicos e até projetos de usina hidrelétrica. Estas são equações diferenciais que descrevem o movimento do fluido e que, diferentemente de equações algébricas, não procuram estabelecer uma relação entre as variáveis de interesse, por exemplo, velocidade e pressão. Derivadas dessas quantidades, as taxas de variação ou quantidades de fluxos conectam essas unidades métricas. Em particular, as equações de Navier-Stokes para fluidos ideais afirmam que a derivada de pressão controla a mudança de velocidade. Além disso, essa abordagem pode ser explicada para qualquer fluido com baixa viscosidade e baixos números de Reynolds. O cálculo é necessário para resolver qualquer problema de equações de Navier-Stokes relacionados à física. Por causa disso, as soluções para muitos desses problemas devem envolver grandes movimentos de grandes fluidos ou para fluidos lentos. Poucos são os casos que podem ser resolvidos com maior facilidade. Desde que o fluido não varie com o tempo,
e tenha alta viscosidade, essas equações resolvem casos envolvendo escoamentos turbulentos em regime permanente com baixas velocidades ou fluxos de grande viscosidade. Para situações mais complexas, como a gente tem os sistemas de clima global, como foi o El Niño, ou a sustentação de uma asa, as soluções para a equação de Navier-Stokes geralmente são utilizadas e encontradas com a ajuda de computador. Esse é um campo de ciência conhecido como CFD, ou Dinâmica dos Fluidos Computacional. E se vocês resolverem essa equação, parabéns, ganham $1 milhão. Mas só é preciso provar que existe uma solução, sem usar aproximações, viu? E essa solução, ela deve valer para todos os pontos do espaço. Ficaram animados para resolver o problema do milênio? Espero que sim. Para maiores informações, vocês podem consultar o nosso Instagram, onde temos de forma mais detalhada posts relacionados a Navier-Stokes. Nos sigam no @macflu.st.ufrn e fique ainda mais preparados. Tiver alguma dúvida? Deixe nos comentários que vamos responder. Este foi mais um Fluidcast, o podcast da mecânica dos fluidos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um Fluidcast. Me chamo Felipe e tenho uma grande missão hoje: comentar sobre